Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar primeiro aqui de fazer uma diferenciação entre servidor público e militar estadual. Por quê? Porque durante as nossas explicações aqui, vocês vão ver que alguns regramentos jurídicos são aplicados para os militares estaduais e não para o servidor público. Antigamente eram tratados da mesma forma, era servidor civil e servidor militar na Constituição. Mas com a emenda constitucional número 18 de 98, isso mudou. Foi separado até em capítulos distintos, em artigos distintos, onde o artigo 39, no início do 39, ele traz ali servidores públicos e já os militares estaduais estão no artigo 42. Mas também não foi só, e o Supremo já foi instigado a manifestar sobre o tema, e no tema número 160 ele fez essa distinção. E eu vou ler para vocês aqui o que o Supremo falou a respeito da diferenciação entre militar estadual e servidor público. Vamos lá. Então, no tema 160, que teve relatoria do ministro Edson Fachin, julgamento até foi 20 de 4 de 2020. É onde ele quis foi tratado do regime previdenciário, distinto dos servidores civis. Aí ele traz, a Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas emendas constitucionais número 3 de 93 e 18 de 98, separou as categorias de servidores, prevendo na seção 2 as disposições sobre servidores públicos e na seção 3, artigo 42, as disposições a respeito dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, dissociando os militares da categoria de servidores públicos, do que se conclui que os militares topograficamente não mais se enquadram na seção de servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, esses classificados como agentes públicos, cuja atribuição é a defesa da pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da natureza jurídica dos servidores, em razão da natureza jurídica e dos serviços que prestam à nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um regime de previdência social dos militares, distinto do regime próprio de previdência social, sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. A própria Constituição traz isso. E aí ele continua, e eu vou ler já o final, quando é na fixação da tese, que é fixação da tese jurídica ao tema 160 na sistemática da repercussão geral. É constitucional a cobrança de contribuição sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os policiais militares, o Corpo de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e os integrantes da Força Armada, ainda que em período compreendido entre a vigência da emenda constitucional número 20 de 98 e a emenda constitucional número 4103, por serem titulares de regime jurídico distinto dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos do artigo 40, parágrafo 8º e 12 e artigo 195, 2 da Constituição da República. Ou seja, nesse ponto que se trazer, era onde se queria que os militares fosse feito o desconto previdenciário. Nessa ação não foi boa para os militares, mas foi onde o ministro Fachin, como relator e firmando a tese, trouxe que o regramento é diferente. E por isso que o militar não poderia ter, naquele ponto, alguns dos benefícios que foram trazidos para os servidores públicos. Outra interpretação que se faz, que já foi feita e foi trazida em decisões, acho que, se não me engano, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, onde se afirma que não há nenhuma outra atividade exercida pelo Estado que agrupe ao mesmo tempo a quantidade de responsabilidades que tem o militar. Ou seja, por causa dessas especificidades, é que existe hoje o sistema de proteção social dos militares, estaduais e, claro, das Forças Armadas. E é o que nós vamos trazer durante os nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais.